Maravilhoso, aproveitando já que estamos todos em sintonia de louvor e de glorificação para esse altar de verdade, vamos novamente com toda a força, porque o que foi feito agora foi só para o homem. Agora vamos fazer de verdade mesmo para o Senhor Jesus. Vamos louvar a Ele, glorificar a Ele, porque eu creio que o propósito que você saiu da tua casa foi para isso, foi para louvar Ele, foi para glorificar Ele, foi para exaltar o nome dEle, foi somente para isso que você veio aqui hoje. Então vamos, com toda coisa que nós tiver, vamos abrir a nossa boca para glorificar o nome dEle, para dizer o quanto Ele é maravilhoso e permitir que o Espírito Santo do Senhor esteja andando aqui no nosso meio, para que nós venhamos cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, meu povo, abre essa boca de vocês para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Se você estava tremendo, Marco André, imagina o Geraldo. Imagina o Geraldo. E não é de hoje. É desde o dia que o pastor me chamou para vir pregar no domingo. Estou ansioso, temeroso, não sei o que eu estou sentindo, não sei dizer uma coisa, que não é medo, viu? Não é medo, é temor de Deus que eu sei, é puro temor dele, sabe? E hoje, quando o pastor me chamou para vir ministrar no domingo, eu já sabia que ele ia me chamar um dia para ministrar, mas eu não achava que era assim um domingo de ceia. A responsabilidade parece que é maior. Quando ele me chamou lá, eu estava no serviço, quando eu atendi o celular, que eu olhei lá, gente,
me deu um desespero tão grande. Eu me atramei a chorar, não sei se era de felicidade, eu não sei, não soube explicar o que era. Sem dizer que algo me tomou de uma maneira que eu nem sei explicar até agora. Mas eu creio assim que é o Espírito Santo nos conduzindo. E porque desde quando isso aconteceu que já me acalmo. Paciência. Eu falei assim para o Senhor, Senhor, que palavra eu vou levar, Senhor? O que é que o Senhor... Vou desligar aquele ventilador ali para mim, faz favor, só desliga o ventilador ali, porque senão não vou conseguir. Eu falei assim para o Senhor, Senhor, que palavra o Senhor vai me dar para me levar? O que o Senhor tem? Porque eu, de mim mesmo, eu não sei nada. Eu não tenho nada para levar para esse povo de mim mesmo, de mim. Por isso eu peço ao Senhor que me conduza onde o Senhor quer me levar. Quando eu falei assim, que eu cheguei em casa, que eu falei para minha esposa, a Luna, ela perguntou para mim, mas você já tem uma palavra? Eu falei, eu não tenho, mas o Senhor falou para mim que é em Mateus. É em Mateus. Eu fiquei, mas Mateus é tão grande, Mateus é imenso. Aonde, Senhor? Ele falou, é antes da ceia. Antes da ceia. Ele estava em casa, o Senhor falou para mim bem claro. É Mateus 15. Mateus 15. Mas primeiramente, antes de eu começar a falar da palavra do Senhor, quero convidar a vocês a se porem em pé e orarem pela minha vida e pela vida de vocês, que o Espírito Santo que conduza a minha boca e que abra os ouvidos de cada um que está aí para essa palavra, que ele venha sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, neste momento, sabe, Senhor Deus, clamo a Ti, sabe, Senhor Deus, pela Tua bondade, Senhor Deus, pelo Teu amor, sabe, Pai, que o Senhor venha assim, permita, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, sabe, Senhor Deus, usa-me, Senhor, meu Deus, não com minhas vontades, Senhor, meu Deus, mas com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, sabe, Senhor, meu Deus. Usa a minha boca, sabe, Senhor, meu Deus, como boca do Senhor. Mas também, sabe, Pai, abre os ouvidos desses que estão aí, sabe, Senhor, meu Deus, para que eles também possam escutar aquilo que sai da minha boca, sabe, Senhor, meu Deus, que sejam palavras do Senhor, não palavras de um homem, mas palavras do Espírito, no nome do Senhor Jesus. Então, vamos para a palavra. Mateus 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. E aí Deus conduz. Amém? Vamos lá. Estão preparados? Eu espero que eu esteja também. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e mestres da lei, e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciões? Eles não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: quem disser seu pai ou sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse
Esse não precisa honrar nem pai e nem mãe, a sua mãe, nem pai e nem a sua mãe. Assim anulastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem dizeu Isaías o vosso respeito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinam doutrinas que são normas de homens. E convocando a multidão, lhes disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto assim é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam. E ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São guias de cego. Ambos são guias de cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse: explica-nos, Senhor, essa parábola. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso é o que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que tornam um homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Eu falei para Deus que pode sentar, então, eu ia deixar vocês um pouquinho mais de pé para fortalecer as pernas, mas o pastor falou que estava cansado. Amém, né? Eu pedi assim para Deus que Ele me detalhasse, sabe? Em tudo isso que Ele estava falando referente à nossa vida. Porque o que Ele estava falando aqui se refere lá no Novo Testamento, lá atrás, né, aquelas pessoas. Mas se nós começarmos a ler e ver isso daqui, e nós começarmos a trazer para a nossa vida, nós vamos ver que isso está acontecendo dentro da nossa igreja, está acontecendo no nosso meio. Tudo isso que foi relatado, foi falado aqui, está acontecendo no meio de nós. Agora nós precisamos ver o que nós estamos sendo e como que nós estamos fazendo. Ali no primeiro diz assim: então vieram os judeus a conversar com o Senhor Jesus, né? E os seus discípulos estavam se alimentando, estavam comendo, porque de certo estavam com fome, né? Estavam se alimentando e nem pensaram em ir lá lavar as mãos. Para eles isso pouco importava, né? Para eles o que importava eram os ensinamentos do Senhor Jesus. E daí esses fariseus que eles eram mais assim de seguir tradições, que eles eram mais de seguir as coisas que, eu já vou dizer assim, para a nossa vida, que interessava a eles, né? Interessava a eles, não a Deus, não as coisas de Deus. Chegaram e
foram cobrar do Senhor Jesus: veja aí, os teus discípulos não foram lá, não lavaram a mão e estão comendo, né? Mas eles não foram lá falar isso daí porque eles estavam preocupados que os discípulos dele iam ficar doentes, ou iam pegar uma cólera, ou qualquer coisa. Não, eles foram lá falar para cobrar do Senhor Jesus que eles não estavam fazendo o que a tradição mandava, né? Porque a tradição dizia que eles tinham que lavar a mão de uma maneira e de outra maneira, e para o Senhor Jesus não importava a maneira que eles estivessem lavando a mão, porque para o Senhor Jesus isso não dizia nada, né? E continuando lá pro terceiro, né? Ele falou assim: mas por que quebrais a tradição, né? O Senhor falando ali para eles que eles vieram, falaram dos discípulos dele, só que eles não pararam um pouquinho e olharam lá para trás, que eles não quebraram uma coisinha pequenininha, eles quebraram uma lei, eles quebraram o mandamento do Senhor, né? Quando eles falaram ali, que nós dentro do terceiro, eles dizem assim: porque quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque lá em Êxodo, né? Êxodo 22, Êxodo 20, 12, fala, né, que é um mandamento do Senhor que eles não poderiam ter quebrado, né? Eles não poderiam. Deixa eu olhar bem certinho aqui em Êxodo 2, para mim poder falar bem certinho. Eu sou meio ruimzinho de gravar as. Êxodo 24. Aleluia, Jesus maravilhoso. Vocês podem glorificar o Senhor, viu? Não se sintam acanhados, não. Porque senão eu vou ficar mais nervoso. Aleluia. Êxodo 20, 12, diz assim: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, né? E eles o que fizeram? Para que a tradição deles seguisse em frente, eles fizeram totalmente ao contrário, né? Que nem diz ali Senhor Jesus: vocês, porém, dizem: quem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é oferta do Senhor. Eu estava lendo lá, né? Ele diz assim que quando eles falaram a questão disso é oferta do Senhor, é que na tradição lá que o filho tinha que sustentar o seu pai, a sua mãe em bens, né? Daí eles, para conseguirem se livrar dessa obrigação, eles foram lá e criaram essa lei, que a pessoa que fosse lá e levasse para a igreja como oferta, ele estaria isento desse mandamento, né? Mas esse mandamento que o Senhor fez, em nenhum lugar da Bíblia diz que ele era um mandamento temporário, né? Ele é um mandamento para toda a vida. É por isso que o Senhor Jesus diz a eles que eles quebraram o mandamento deles para usarem quebraram o mandamento do Senhor para usar como se fosse uma tradição, e isentaram o homem de julgamento, né? Que eu vejo assim, trazendo para a nossa vida hoje, se nós parar um pouquinho e pensar, nós fazemos da mesma forma para com o Senhor. Por que nós fazemos da mesma forma? Muitas das vezes nós alegamos em questão aos nossos dízimos, às nossas ofertas, que o Senhor não precisa de dinheiro, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, né? E nós dizemos assim para o Senhor: mas por que eu vou levar o meu dízimo?
Se a palavra mesmo diz que o Senhor é o dono do ouro da prata, o Senhor é o mais rico que tem, Ele tem tudo, por que Ele vai precisar do meu dinheiro? Então, se nós começarmos a olhar dessa forma, o dízimo ele é bíblico. Para qualquer questão que entende, nós devemos dizimar. Nós estamos indo da mesma maneira para essas pessoas, que nós não estamos fazendo o que o Senhor tem nos mandado, nós estamos indo de uma desobediência para com o Senhor, e usando do mesmo, lógico, não no mesmo, mas usando da mesma forma, para nós conseguirmos se escapar de uma coisa que nós sabemos que não é nosso, não é meu. O Senhor me dá porque Ele tem misericórdia de mim, porque Ele quer ver eu bem, por isso que Ele me sustenta, e nós não reconhecemos isso como uma obrigação, como um dever nosso, né? Vou continuar aqui. Daí o Senhor Jesus, Ele continua lá e diz assim para os fariseus, né? Hipócritas. Daí eu estava me perguntando, né? Por que o Senhor Jesus iria falar assim dessa forma com aquele pessoal? Chamar eles de hipócrita, né? Por que o Senhor Jesus chamou eles de hipócrita? Daí eu comecei a orar a Deus, né? E questionar, Senhor, mas tá, eles erraram, era uma lei, eles mudaram a lei para ter proveito próprio, mas o Senhor foi tão severo neste momento aqui, que o Senhor falou algo assim, pesado, hipócrita. É algo assim que, se você for ler, hipócrita é tudo de ruim. É mentiroso, é enganador, é falso, ele fala uma coisa e age de outra maneira, na verdade, ele prega uma coisa que ele não vive. Então, hipócrita, eu pensando assim, nossa, mas foi uma palavra assim muito forte. Daí o Senhor me constrangeu que não foi forte, Ele só falou o que era verdade, porque eles eram hipócritas mesmo, porque eles estavam mentindo e estavam cobrando de outros que estavam fazendo certo. É a mesma coisa que não, mas ele está funcionando, acho que fui eu quem tá. Acho que fui eu quem apertei no lugar errado. Que nem eu estou falando, o Senhor veio me constranger a questão disso daí, né, do hipócrita, e eu achar que era pesado, mas não é pesado, realmente não é, porque daí eu comecei a pensar que nós mesmos fazemos isso aí, eu mesmo faço isso daí. Muitas vezes com minhas atitudes eu me torno hipócrita. Eu me torno hipócrita para com meus amigos, eu me torno hipócrita para com a minha igreja, porque muitas das vezes eu falo uma coisa e não faço. Muitas das vezes dentro da igreja eu me pago de santo dentro da igreja, e lá fora eu sou outra coisa bem diferente. Isso é ser um hipócrita. Mas daí nós dizemos assim, não, mas não tem problema, eu não estou ferindo alguém, não, nós estamos ferindo ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo que Ele habita em nós, porque a palavra do Senhor diz para nós que nós devemos ser justos, nós devemos ser corretos, nós devemos ser semelhante a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele não engana. O Senhor Jesus, Ele não mente. O Senhor Jesus, Ele não fraudula ninguém para ficar
melhor. O Senhor Jesus, Ele não engana a esposa, Ele não faz nada de errado. Agora nós parece que nós não aprendemos, nós não entendemos as coisas quando o Senhor Jesus, ele fala aqui para nós que hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homem. Se nós parássemos um pouquinho assim e pensarmos, Senhor, o que eu tenho feito de diferente que eu poderia ter esse nome de hipócrita? Quantas vezes eu dentro da minha igreja eu falei que não ia fazer algumas coisas e tornei a fazer? Quantas vezes eu disse que andaria nos caminhos corretos, que eu faria tudo pelo Senhor, mas eu não fiz? Quantas vezes eu falei para o Senhor que eu seria fiel, mas eu não fui? Eu vejo assim que em tudo isso nós estamos sendo hipócritas. Uma palavra pesada para se dizer, né? Mas a verdade é que nós, dentro da igreja, muitas das vezes nos tornamos hipócritas. Isso eu não falo de ninguém mais, isso já foi trazendo assim para mim mesmo. Às vezes nas coisinhas mais pequenas, que eu acho que não tem importância nenhuma, numa mentirinha, numa brincadeirinha de mentira, num pedir, eu vou lá e digo para o meu irmão: ó irmão, você tem que agir assim, assim, dessa forma, meu irmão. Mas se eu for lá e olhar no espelho, eu não estou fazendo. Eu não estou fazendo. A palavra hipócrita é isso. Você tem que pedir para o outro quando você pode fazer. Você tem que apontar o dedo para alguém? Não, você não tem que estar apontando o dedo para ninguém. Você pode ir falar, você pode ir chamar ele, mas apontar o dedo para ele você não pode. Você já olhou o que você tem feito? Você já olhou como é que a sua vida anda? A palavra hipócrita, ela pesa, né? Mas nós estamos fazendo isso. Nós. Não é nenhum e nem o outro, somos todos nós. Daí muitas das vezes nós nos perguntamos assim para o Senhor: Senhor, a minha vida está andando desse jeito, desse jeito, desse jeito. O porquê que está acontecendo isso, Senhor? Só que nós esquecemos de olhar que o Senhor fala assim para nós que Ele vai nos cuidar. Ele vai nos cuidar, Ele vai nos zelar. Mas nós temos que estar fazendo as coisas no caminho que Ele tem nos preparado para nós. Ele não falou que Ele vai cuidar de você lá na rua fazendo bagunça. Ele não falou para você que Ele vai cuidar de você prostituindo lá fora. Ele não falou para você que Ele vai cuidar de você usando porcaria nas esquinas. Ele não falou nada disso para você. Ele falou para você que Ele vai te cuidar, Ele vai te zelar, Ele vai te erguer, Ele vai te manter. Mas você tem que andar na linha. Você tem que fazer o mínimo
é você, sou eu, não é mais ninguém. Eu não posso pedir para minha esposa andar de uma forma se eu não andar com ela. Eu não posso dizer pro irmão, vamos fazer tal coisa, mas a hora de fazer, ô irmão, vai lá você fazer, né? Depois eu chego lá, né? Eu não posso. O Senhor não me ensinou a fazer isso. O dia que eu fazer isso daí, eu estou me tornando um hipócrita. Daí vem uma pergunta muito legal. O que eu estou sendo? O que eu estou sendo? O fariseu? Ou não? Estou sendo um cristão de verdade? Ou eu estou achando que estou sendo um cristão e estou fazendo um papel de fariseu? Né? Achar que somos cristãos é fácil. Cara, é muito fácil. Muito. Eu ser cristão aqui dentro da igreja, eu glorificar a Deus, pular aqui, aleluia, glória a Deus. Cara, eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu quero ver um cristão de verdade, ele ser lá fora. Lá perto da biqueira, a hora que ele estiver perto do rabo de saia, a hora que as mulheres estiverem uma com a outra, segurando a língua dentro da boca, né? A hora que as pessoas estiverem juntos, sem estar falando do pastor, falando do líder. Aí eu quero ver se você é cristão de verdade, ou se você é fariseu. Muitas das vezes a gente não enxerga, a gente não vê, mas é porque nós não queremos. Porque é muito mais fácil eu ver o defeito de qualquer um do que eu me olhar no espelho e ver o meu defeito. O meu defeito ele tem que ficar escondido, sabia? Agora o de vocês não. O de vocês eu tenho que achar e apontar. Feliz aquele que tem coragem de assumir o Senhor Jesus na vida dele e dizer assim: eu sou um livro aberto para quem quiser me ver, e principalmente para o Senhor Jesus te ver. Caso contrário, somos todos fariseus, sem exceções. Mas lógico que de forma alguma estou julgando alguém, de forma alguma. Eu só estou relatando o que muitas das vezes a gente vê. E o que eu digo a gente vê é quando eu vou lá na frente do espelho assim e olho lá, quem é que eu vejo? Sou eu, né? É os meus defeitos que eu tenho que ver. O dia que nós todos começarmos a ter uma visão do Senhor Jesus para a nossa vida, garanto para vocês que a nossa vida aqui no mundo, ela se torna melhor. Porque a visão de Jesus sempre foi primeiro. Ele olhou para ele, porque ele era sem pecado, ele era limpo, ele foi o único que não pecou. Só que nós, pecadores, sujos, imundos, o que nós fazemos? Qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Eu vou dar uma olhadinha no meu irmão para ver como é que ele está, né? Vou dar uma olhadinha no meu vizinho. Mas olha, o meu vizinho vive brigando com a mulher dele. E o abençoado ainda se diz crente, né? É muito interessante isso. Porque é muito fácil eu julgar os outros. Muito fácil. Mas Deus vem falando e dizendo para nós, né? Ei, para de ser hipócrita, viu? Começa a olhar como o Senhor Jesus olha. Começa a ver os outros como eu te vejo. Se você não tem nada para falar de outro,
vai orar, vai glorificar a Deus. Não usa a tua boca que Deus te deu para estar falando mal de ninguém. Não usa a tua boca que Deus te deu para estar estragando a vida do teu irmão. Não usa a boca que Deus te deu para você desgraçar muitas famílias. Tá? Eu estava vendo ali que aqui fala muito do testamento, honrar pai e mãe, né? Mas esse honrar pai e mãe, eu quero acreditar assim que para o Senhor Jesus ele engloba muita coisa, muita coisa. O honrar, ele quer dizer assim, que é honrar a todos, honrar com honra de respeito, Deus saber te respeitar, Deus saber que eu não tenho o direito de estar julgando ninguém, eu não tenho o direito de estar tirando você da presença do Senhor por motivo nenhum, eu não sou Deus, nem perto disso daí eu sou, nem perto disso eu sou. Mas ele diz assim para nós: ei, dá tempo, viu? Dá tempo para você se redimir, para você andar nos caminhos. Vigia, cuida da sua boca, cuida para você não matar teu irmão. Ei, para quem é que você está trabalhando? Para quem? É para Jesus que você está trabalhando? Ou você está trabalhando para Satanás? Muitas das vezes nós deixamos de trabalhar para o Senhor Jesus e somos usados pelo capeta na vida do outro irmão. Muitas das vezes, na vez de nós trazer o nosso irmão para perto de nós, para perto da igreja, para perto de Jesus, nós empurra ele lá para fora. Nós empurra ele com os nossos maus testemunhos. Vocês já pararam para pensar? Quanta gente vocês já ganharam para Jesus? Quanta gente nós já ganhamos para Jesus? Mas também nós já paramos para pensar? Nós já ajudamos muito a Satanás ganhar gente para ele? Daí eu sei, né? Que você vai se perguntar, né? Mas como que eu fui usado por Satanás? Às vezes, sabe naquela palavrinha que você está assim, do teu irmão, você viu o problema da irmã lá? Você viu o que está acontecendo com a irmã? Viu, né? Pois é, mas é consequência dela, ela fez por merecer. Isso é papel de um cristão? Pelo menos eu aprendi na Bíblia que não, né? Pelo menos eu aprendi na Bíblia que não. A Bíblia diz assim para nós, que nós temos que orar pelo irmão quando ele está lascado, né? Ele não diz assim, quando teu irmão está lascado, você tem que ir lá e está rodando nele, acaba de derrubar no chão e ele dá uma pisadinha no pescoço. Não é isso que ela diz, não. Ela diz para nós, bem claro: orai pelo teu irmão, orai pelo teu irmão que está na dificuldade, orai pelo teu irmão que está com o casamento destruído, orai pelo teu irmão que está passando dificuldade lá na rua, olhai pelo mendigo, olhai pela tua esposa, pelo teu esposo. Legal, né? E tudo isso aí é uma palavra só: hipócritas. Então, quando o Senhor Jesus, ele falou assim, que eu comecei a questionar o Senhor, né? Daí eu falei, sabe que o Senhor mesmo é tremendo mesmo, né? O Senhor não mede palavras mesmo, e o que o Senhor fala está escrito, né? É verdadeiro. E realmente é verdadeiro. Não tem outra palavra para expressar para pessoas que agem dessa maneira. Glória a Deus, que aqui
está de boa, né? Se não está, creio que vai ficar. Em nome do Senhor Jesus, creio verdadeiramente. Mas vamos continuar mais para frente aqui, que eu acho que ainda tem mais algumas coisas bem interessantes aqui. E convidando a multidão, o Senhor Jesus convidou a multidão para que, ele falou assim: ei, se juntem todos aqui e ouçam o que eu vou falar. Como se ele dissesse assim: ei, presta atenção, porque o que eu vou falar agora tem sentido, né? Tem sentido o que eu vou falar agora. Creio eu, mais ou menos foi assim, dessa forma que ele quis dizer. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que torna impuro, né? Daí, ele falando isso aqui, né? Daí eu achei interessante aqui, porque veio os discípulos dele mais de que pressa, né? Que dizem assim, então, aproximando-se os seus discípulos, eles disseram, sabe que os fariseus, ouvindo esta palavra, ficaram ofendidos? Eles ficaram ofendidos com a palavra que o Senhor falou, né? Eu imagino assim, o Senhor Jesus pensou: que legal que esse cara ofendido, é sinal que o que eu falei está fazendo efeito na vida deles. Que bacana que eu falei aqui sobre isso aí, que ficaram ofendidos, porque é sinal que se estiverem fazendo, não vão fazer mais, vai parar, vai mudar. Queremos crer nisso, né? Que vai mudar, vai ter outro sentido de vida. Então chega a ser interessante quando você falou assim. Daí eu acho assim, conjecturando, eu acho assim que os apóstolos veio cá e falaram: pô, vou alertar o Senhor Jesus aí, que os caras ficaram meio bravos ali com o que falaram, que eles não gostaram muito da ideia, mas o Senhor Jesus, ele não estava nem aí porque eles gostaram, não. Porque ele não estava mentindo, ele só estava falando a verdade que estava acontecendo com aquele povo. Ele não falou nenhuma mentira, ele só falou a verdade, por isso que ele falou. Que bom, né? E não plantou, será arrancada, né? Daí eu estava pensando ali, perguntando que, ai Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer dizer com isso? Como assim, toda planta que meu pai? Daí o Senhor me remeteu assim, lá em Mateus, logo atrás ali, né? Em Mateus 13, do 24 ao 30, né? Que é a parábola do trigo e do joio, né? Que ele fala que o semeador foi lá, semeou o trigo, que o semeador tinha semeado o trigo, do inimigo foi lá e semeou. Melhorou, né? Propôs uma outra parábola, dizendo, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não,
Pare, que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. E deixando crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e daí atai-o em molho para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. É outra situação assim que eu começo a analisar assim, e daí eu trago para a nossa vida, para nós. Eu entendo assim que o semeador é o Senhor Jesus. O trigo somos nós. O joio, adivinha quem é? Somos nós também, né? Somos nós também. Da mesma maneira. Só que o joio é aquele que o inimigo tem a liberdade de usar. É aquele que o inimigo, ele usa da maneira que ele quer. Da maneira que ele quer. Daí nós, se sentindo o trigo top, achamos-se no direito de querer julgar o joio, né? Eu sou o trigo, eu sou melhor que o joio. Mas se nós parar um pouquinho só, não precisa muito, viu? Só um pouquinho e pensar, a palavra diz assim, que nós somos um só. Nós somos iguais, estamos iguais. A diferença é que o trigo, ele dá frutos, ele aumenta, ele produz. O joio, ele mirra. Ele chega ali e ali ele mirra. O que ele faz é só atrapalhar. Ele está ali só para sugar a vida do trigo, né? E mesma coisa, se nós parar um pouquinho e olhar para a nossa vida de cristão em volta de nós, muitas das vezes nós, eu vou dizer sem querer, né? Nós nos tornamos os joios da vida. Bom seria que dentro de uma igreja não existisse joio, que não existisse, que existisse só trigo. Ou que se existisse o joio, ninguém quisesse colher ele antes do tempo que o Senhor mandasse o ceifeiro. Mas muitas das vezes nós agimos de, como é que eu posso dizer assim, às vezes é desejo de a gente ter uma igreja sadia, uma igreja pura, limpa, sem nenhum problema, uma igreja exemplar. Nós vamos lá e queremos tirar aquele irmão que vem cá uma vez, e quando vem, às vezes vem tudo esculhambado, ou às vezes vem lá da rua, vem para cá, mas a gente não está muito satisfeito com ele, ou é um irmão, às vezes, que não é de acordo com o que nós pensamos. E deveria ser diferente, porque eu sou assim desse jeito, esse irmão deveria ser assim, dessa maneira também, né? Só que nós esquecemos que nós somos trigo e joio. O semeador, ele semeou. Aí depois nós, eu estou trazendo para a nossa vida. Eu já não estou mais comparando o joio como planta e nem o trigo como planta. Eu estou trazendo nós, tudo assim. O semeador, ele semeou. Aqui está uma lavoura de trigo. Vou profetizar na vida de trigo aqui, ó. De trigo que vai dar frutos, e muitos frutos.
frutos em abundância. Vou profetizar que aqui não tem joio. Aqui não tem joio. Vou profetizar que aqui só existe trigo. E trigo, quando eu ouço a palavra trigo, ele dá frutos em imensidão. Ele dá fruto em imensidão. Mas daí o Senhor vem e me diz assim para mim: ei, acorda, porque não é verdade. Aqui não tem só trigo. Aqui ainda tem joio, que precisa se transformar. Que precisa se transformar em trigo, porque ainda tem muito joio aqui dentro. E ele precisa deixar que o Senhor comece a fazer mudança para que ele vire trigo. Para que ele comece a dar fruto, para que ele comece a apresentar aquilo que o Senhor deseja da vida dele. Porque eu creio que ninguém está aqui para atrasar a vida do outro, para atrasar o ministério do outro. Ninguém. Todos que estão aqui estão para ver o crescimento do teu irmão. Ou existe algo de errado na vida da gente. Trigo não deveria se tornar joio. Essa deveria de ser a regra do Senhor. Trigo não deveria se tornar joio. Mas infelizmente, pela maldade do coração do homem, pela permissão que nós demos, muitas das vezes, Satanás vai lá e faz o trigo virar joio na vida dos outros. Ei, trigo, vigia para não virar joio. Vigia para não virar joio. Porque depois que você vira joio, no dia da colheita, o joio é tirado primeiro. É feito os fardos e é jogado aonde? No fogo. Isso quer dizer, queimou, já era, fini, né? Então, fica bem claro para nós, né? Ei, vamos parar de querer virar joio, né? Vamos continuar trigo, frutificando, né? Amém? Amém, glória a Deus. Voltamos. Ele diz assim, né? O 14 lá ele fala: deixa-os, o Senhor falando, deixa-os. São guias de cego. Se um cego guiar outro, ambos cairão no mesmo buraco. Se um cego guiar outro, os dois caíram no mesmo buraco, né? Ei, qual é o cego que você está seguindo? Já parou para pensar, meu querido? Quem é que você está seguindo? Hã? O que os teus pastores estão falando quando vem aqui no altar? O que os pregadores vêm falando aqui quando estão aqui no altar? E onde é que você está andando? Hein? Com quem que você está andando? Você também é cego? Que você não enxerga? A palavra diz bem claro: quando um cego guia outro, só existe um caminho, é o buraco. Então, meu irmão, abre o olho, não dá ouvido para qualquer palavra. Escuta o que os teus pastores estão falando quando vem aqui, ó. Eu acho muito interessante. Vou puxar a farinha para o nosso saco um pouquinho, né? A igreja Osana, ninguém pode dizer que não tem palavra. Ninguém pode dizer que eu peguei porque eu não escutei. Eu peguei porque eu não fui alertado.
eu pequei porque eu não ouvi a palavra. Um dia eu estava lá, sem pensamento nenhum, pensando asneira, não tinha palavra. Porque na Osana tem palavra todo o dia. Tem palavra de manhã, tem palavra de noite, tem palavra à tarde, tem palavra a todo momento. A todo momento. Então não vem com desculpinha que não é porque não é falado. Porque falado é. Se a gente cai, é porque somos cegos. E cego que anda com outro cego, ele vai para a cova. Claramente falando, ele vai para a cova. A vida dele não tem mais sentido. E meu Deus, às vezes eu me pego assim falando para minha esposa que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Porque tem situações que dá vontade de a gente chorar. Porque é falado, é direcionado, é encaminhado, é trazido, é pegado no colo, é passado a mão, é lavado, é feito tudo novo. Quando você vê, que você olha para trás, você se descuidou um pouquinho, lá foi de novo. E demora mais um período, vem de novo. Aí o mesmo processo. Parece que tem pessoas que têm prazer em viver no sofrimento. Parece que tem pessoas que têm prazer em viver na desgraça. Parece que não, o que o Senhor Jesus apresenta para ele parece que não é bom. Parece que o Senhor Jesus está apresentando algo que é ruim para ele, que não é satisfatório. Não, o que o Senhor Jesus está me apresentando aqui, para mim não é legal. Eu prefiro estar lá fora, estar me alimentando dos manjares do inimigo, me alimentando das coisas que o inimigo me dá. Eu tenho mais prazer, eu tenho mais sentido. Realmente, o que tem lá fora é mais prazeroso, mas é óbvio, desse tamanho, você nem consegue ver. Quando você pensa que você vai aproveitar, você perdeu. Agora, o que o Senhor Jesus te apresenta, esse não, meu querido, esse ele é eterno. Ele pode às vezes até te magoar, quando o Senhor Jesus vem cá e te fala umas verdades para você. Acorda aí, meu querido. Vai andando por esse caminho aqui que é para o teu bem. Daí quando você deixa ele trabalhar no teu coração, e você deixa ele te transformar, você deixa ele te usar, você deixa ele te conduzir, cara, vai se tornando assim, algo que você não consegue ficar mais sem. Algo que você fica almejando a hora que chega para você poder ouvir uma palavra, para você poder estar no meio junto com o povo, porque você sabe que é muito bom, é prazeroso você estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já estão com sono ou ainda não? Que bom, né? Porque ainda tem a Santa Ceia, viu? Não vão dormir aí. Daí vamos lá. No 16 eu li. Jesus, porém, disse, nem mesmo. Esse aqui eu fiquei assim, muito feliz quando o Senhor falou. Esse aqui vai falar muito conosco. Jesus, no 15 diz assim: então Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola novamente. Jesus, porém, disse, nem mesmo vós entenderam. Por que esse vós? Cara, tem um ponto de interrogação assim, bem grande, sabe?
que diz assim, que ele esperava que pelo menos os discípulos dele entendessem o que ele falou, pelo menos os discípulos dele. Eu vejo assim que, trazendo para a nossa vida, né, vamos olhar o que o nosso pastor tem falado na nossa vida. Ele fala, ele nos alerta, ele nos conduz. Chega um período lá que nós caímos, desviamos, né? Daí ele vem e fala assim, mas pô, Geraldo, você que está ali, você não escutou tudo que eu falei para você? Você não escutou as pregações que eu falava? Você não escutou o quanto o Senhor Jesus é maravilhoso? Você não viu da onde que eu te tirei? Por que você não escutou? Né? E assim somos nós na vida. Para nós finalizar, diz assim, continuando o 17, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, e o que sai da boca, porém, procede do coração, e isto o que contamina o homem. Pois o coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo e falso testemunho, e blasfêmia. A nossa boca, ela é a bênção, né? Se nós não vigiar. E tudo isso que sai da nossa boca é o que está aqui, ó, dentro do nosso coração. Tem um dizer que diz, né, bem assim, né? A boca só fala do que o coração está cheio, né? A boca só fala do que o coração está cheio. Então, vamos carregar com nós assim, né? Vamos cuidar mais do nosso coração, para a nossa boca não estar amaldiçoando o nosso irmão, para a nossa boca não estar nos levando para o inferno, para a nossa boca não estar, muitas das vezes, condenando as pessoas que nós mais amamos, porque às vezes com a nossa boca nós destruímos aqueles que nós mais amamos, achando que nós estamos trazendo, nós estamos afastando cada vez mais de nós. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Creio que o que o Senhor Jesus tinha para nós era isso, né? Eu quero convidar vocês a se pôr de pé, para nós orarmos. E eu queria pedir para o Lincoln pôr aquele louvorzinho para nós. Não precisa ninguém sair do seu lugar. Aquele que tiver no seu coração e quiser deixar de ser algo parecido com joio ou com qualquer outra coisa que não venha do Senhor, se coloque em oração e agradeça. Ele venha nos livrar, que Ele venha nos transformar a nossa vida, que Ele venha a tirar aquilo que não presta do nosso coração, aqueles desejos que só nos faz mal, aquelas vontades que não é do Senhor em nossa vida, pedindo a Ele que a essência do Senhor, ela venha a ser implantada em nossa vida, que ela venha a ser fundida no nosso coração, para que nós não venhamos mais a
a deixar de estar junto com Ele, de deixar de ter vontade da presença dEle em nossa vida, que nós possamos sim estar glorificando o nome dEle em todo momento, em todo instante, que seja um período de estar sim glorificando o nome dEle, que cada um que aí estiver entregue o seu coração para o Senhor Jesus. Senhor, me faz um vaso novo, me dá